12 de agosto de 2013. Rogério Ceni erra a cobrança de pênalti. O São Paulo perde da Portuguesa e fica na vice-lanterna do Brasileirão. E com essa vitória, a Portuguesa afunda mais o São Paulo na zona de rebaixamento. E o tricolor não vence há 10 rodadas no Brasileirão. Timão faz a festa dos papais corintianos. Vence o Vitória por 2-0 e entra no G4. Palmeiras vence o Paraná e torcida bate o recorde de público do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem também um show de gols pelo Brasil e no mundo. E ainda, Brasil vence a Argentina e conquista o título do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do clássico paulista do Brasileirão. A Portuguesa fez valer o mando de campo no Canindé e venceu São Paulo por 2-1. Para o tricolor resta lamentar o pênalti perdido por Rogério Ceni em mais uma derrota que coloca a equipe na vice-lanterna do campeonato. Veja os gols com a narração de Fernando Solera. A torcida da Portuguesa começa a gritar, começa a torcida do São Paulo, protesta com a subida. Olha a cabeçada de Rogério, gol! Gol! E é da Portuguesa de Desportos, porque o São Paulo nunca chegou lá. Diogo, 37 minutos, 37 do primeiro tempo, Portuguesa 1, São Paulo 0. Reinaldo jogando lá na frente, tentando alcançar o Lucas Evangelista. Deu um tapinha, encobriu o Luiz Ricardo, entrou pela área, vai fazer o gol. Gol! Que maravilha de gol do garoto Lucas Evangelista. Empata o jogo com somente 40 segundos de segundo tempo. Pegou lá no comando, deixou, atenção. Fabrício, atenção, Fabiano disputou. Olha a chance de Aloysio. Cai Aloysio. O árbitro marca pênalti. Pênalti! O time da Portuguesa, com 3 dos seus jogadores, vai lá protestar contra a marcação. O árbitro vai autorizar. Estica o braço, Rogério. 1, 2, 3. Defendeu Lauro, defendeu Lauro, defendeu Lauro. Lá vem a bola, Rogério, olha, não vai para ela, sobrou para a defesa do São Paulo. O Luiz Ricardo atirou, Diogo pegou, chutou. Gol! Camisa 7, 34 minutos, segundo tempo. 2 para a Portuguesa, 1 para o São Paulo. Já são 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória veio ainda na segunda rodada, contra o próprio Vasco da Gama, que na época era dirigido pelo técnico Paulo Autuori, que reconheceu aqui no Canindé o mau momento vivido pelo São Paulo. O momento é difícil, a equipe hoje nem um empate já seria uma... Não é mau resultado, não, mau resultado claro que sim, mas eu estou dizendo pelo aquilo que a equipe jogou no segundo tempo. Mas no futebol não tem justiça, no futebol, a verdade do futebol é o placar final, que reflete alguma coisa, ou eficiência, eficácia. E foi isso, acho que foi eficácia a Portuguesa nos 2 lances que teve, marcou. A Portuguesa precisa vencer, né? Para buscar a recuperação. E hoje foi uma partida de muita atitude da Portuguesa, de muita entrega, de muita superação. A Portuguesa estava fazendo uma partida muito boa, muito forte. À medida que você pensa positivo, age de maneira
positiva, correta, com muita entrega, com muita atitude. E as coisas começam a fluir para o teu lado, começam a acontecer, principalmente porque são muito dignos dentro de campo, com muita entrega, com muita atitude, são muito homem, né? São dignos de vestir com honra a camisa da Portuguesa. Boa noite, Anitta, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. E eu estou, desde ontem, depois da rodada, obviamente, acompanhando Mesa Redonda, acompanhando os outros colegas, os outros programas esportivos também, lendo na internet, enfim, a gente consome muito futebol, faz parte da nossa profissão, além disso a gente tem esse prazer. E eu não queria acreditar, mas estou praticamente convencido que o São Paulo dificilmente vai sair da zona de rebaixamento. Eu não sou de ficar em cima do muro, tanto é verdade que o Palmeiras, o ano passado, eu acho que quando a gente termina o primeiro turno, a gente tem uma ideia clara do que vai acontecer no campeonato. Eu já dizia lá atrás, quando o Palmeiras reclamava da arbitragem, eu falei, gente, o Palmeiras está no final da tabela, o Palmeiras tem que tomar cuidado com a Série B, não deu outro, o Palmeiras caiu, não sou dono da verdade, é que o campeonato sinaliza, você olhando, estudando a tabela, sinaliza de uma forma clara aquilo que pode acontecer. Só para ilustrar, quando Corinthians e Palmeiras caíram, fazendo o levantamento na 12ª rodada, 13ª rodada, eles tinham uma pontuação superior à que o São Paulo tem hoje. É um sintoma claro que a situação crítica do São Paulo está acima do que se pode dizer, é desesperadora a situação do São Paulo. E a gente não vê esboço de reação. É verdade que o Paulo Autuori não teve tempo nenhum para treinar esse time, mas o tempo é muito escasso, não é? Não concordo com o Paulo, Flávio, quando ele disse ontem que o São Paulo jogou para ganhar da Portuguesa e com tranquilidade. Não concordo, ele teve uma melhora no segundo tempo, um leve esboço de melhora, mas a Portuguesa foi muito eficiente, não é? E o São Paulo foi incompetente, teve o pênalti para fazer a virada, não fez. Enfim, o São Paulo está numa situação complicada. E olha os próximos jogos, só para passar para você, Flávio. Tem o Atlético Paranaense em São Paulo, depois Flamengo no Rio e tem também Botafogo. São 9 pontos a disputar. Desses 9 pontos do que está jogando, se somar 2 é muito. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos nessas próximas 3 rodadas, para a gente traçar um panorama mais definitivo do São Paulo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. O time do São Paulo é ruim, isso eu sempre considerei e é ruim mesmo. O São Paulo tem uma estrutura e tal, mas eles entendem que a estrutura funciona sozinha, não funciona. As pessoas competentes foram excluídas da estrutura do São Paulo. E aí ela deixou de ser competente. E foram montando um time onde eles consideravam que os jogadores eram craques. A gente vê que não são. O time é ruim, o time é fraco. Só fazer um parênteses, Flávio, assim, uma questão para você. Não sei se é tão ruim, dá uma olhada, ó, Luiz Fabiano, Oswaldo, Rogério Ceni, Jadson, Ganso. São 5 jogadores. O Rogério Ceni está numa fase difícil, assim, mas está fazendo a parte dele. Fabiano não está bem, Ganso é um mico, a Luiz é muito ruim, o Oswaldo é muito ruim, o Jadson é bom jogador. Acabou, muito e o resto? Ruim. E o resto? Não sei, eu acho que uma equipe média, acho que não era para estar aqui, tem gente pior. Não é não. É ruim. É ruim e um ambiente ruim. O Ganso mostrou qualidade. O Ganso é mico. É possível, o Luiz Fabiano. Mico que o São Paulo comprou. E o Luiz Fabiano está numa fase. O Jadson é bom jogador, mas sozinho não dá para fazer nada. Mas ele é bom jogador, mas tem que jogar com o Oswaldo, com a Luísio. É ruim. Olha o volante do São Paulo, o time é ruim. E aí fica essa história de que o time... Aí vão trocando de treinador. E outra coisa, falta de estrutura, falta de um comando fraco que mente para o torcedor dizendo que o time é forte. São Paulo é pior, o São Paulo é pior que, por exemplo, que o Goiás? Provavelmente o ambiente no Goiás já é melhor. O ambiente da Ponte é ótimo, as pessoas trabalham com alegria lá. Eu falei na qualidade, tem esse aspecto que você está colocando. Tem esse valor. Então o time do São Paulo é fraco, é ruim, e ainda por cima com essa narizinha empinada dizendo que é bom, e vai mudando, vai trocando treinador, já estão enchendo o saco do Paulo Autuori. O time é ruim. Isso é uma grande bobagem. É ruim de trabalhar lá, os caras são incomodados. O que era prazeroso antigamente, hoje é um horror. O cara sai de lá, não porre, é muito ruim trabalhar, o ambiente é péssimo. E os jogadores são fracos. Então, sabe, e se iludem, essa história. O Oswaldo foi convocado para a seleção, hoje ele acha que ele é jogador de seleção mesmo. É um negócio impressionante. O Ganso jogou 6 meses futebol. 6 meses, nunca mais. E continua sendo craque. O São Paulo paga uma fortuna nesse jogador. Olha a zaga do São Paulo. É muito fraco. Olha os volantes do São Paulo. O time é ruim. Então, eu acho que... mas pode ainda sair, sim. Você citou. Tem times tão ruins quanto o São Paulo.
Tem times tão ruins quanto o São Paulo, mas ele está fazendo toda a receita certinha para cair. Vocês vão falar do lance do Aloysio, meninos, que tem aí o... outra demonstração, aí já é ausência de inteligência. Aí é esporte amador, não é? Vôlei. A gente fala depois. Aí já é ausência de inteligência. Aí é vôlei, na parte do vôlei. Olha o tipo de jogador que o São Paulo tem, um jogador que faz uma jogada dessa. Olha só, se isso é jogador de futebol, olha só. Do jeito que está o São Paulo, brincadeira? Um pontinho vai fazer falta, né? Era um pontinho a mais. Não é brincadeira um negócio desse, o cara fazendo um negócio desse. Quer dizer, é o que a molecada chama de sem noção. Bom, pode entrar. E você que está aí na sua casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Depois de mais um pênalti perdido, você acha que o Rogério Ceni deve continuar como cobrador de pênaltis oficial do São Paulo? Sim ou não? Acesse, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Bate quem estiver melhor no momento. Então não tem essa história de batedor oficial. Acho que não tem que ser batedor oficial. Dentro de campo eles têm que resolver. Quem está legal, não está com a perna pesando, vai lá e bate. Eu acho que o Rogério tem que ser... O Rogério é uma das poucas coisas boas que o São Paulo tem. Então, mesmo ele... Se não fosse o Rogério, o São Paulo tinha tomado de 8 do Bayern de Munique. E não estou criticando o Rogério porque perdeu 2 pênaltis, que é normal. Não é isso, Só acho que isso é bobagem. Batedor oficial, na hora ali a boleirada, futebol é assim. Mas eu ainda tá acho, legal? Pelo time que o São Paulo tem, Rogério Ceni tem que bater. Porque realmente não dá. É fraco demais e eu ainda entendo que o Rogério é uma das poucas coisas boas que o São Paulo tem. Então, eu ainda aposto no Rogério Ceni para fazer esse tipo de trabalho. Ele perdendo é melhor do que eventualmente um desses grossos aí, batendo e perdendo. E o Corinthians fez a festa da Fiel no Pacaembu, venceu o Vitória, chegou aos 21 pontos e com apenas 4 pontos atrás dos líderes Cruzeiro e Botafogo, entrou para o G4. Veja os gols com a narração de Osmar Garrafa. Camacho despacha de forma errada em cima do Edenilson, ainda Corinthians, pro Romarinho, tem condição, Emerson dentro da área, é pra ele, é pro Pato, na sobra, Ralf encheu o pé, bateu na trave, é gol! Gol do Corinthians! Ralf, na marca dos 9 minutos, o Corinthians faz o primeiro no Pacaembu. Olha o Pato, dominou, cortou, ficou pedindo toque. Agora o árbitro deu o toque do Vitor Ramos. É pênalti para o Corinthians na jogada do Pato. Tire a sua dúvida. Está autorizado, o Pato correu, bateu, é gol! Pato, agora Pacaembu, Corinthians 2, Vitória 0, Pato na rede. Aí já é o oposto, aí é um time que está sobrando, que vai, ainda não, né, mas está caminhando rumo a chegar ao primeiro lugar e passear. Semana passada eu falei, o Garrafa até estranhou, mas o Corinthians está correndo sozinho. Esse é muito melhor que os outros. Se o time de São Paulo é muito ruim, o time do Corinthians é muito bom. E está sobrando. Tem ambiente tranquilo, bacana. Lá a estrutura é usada por pessoas competentes, há uma divisão de trabalho, o ambiente é legal, é gostoso. Então, vai tranquilamente chegar no primeiro lugar, vai chegar, assumir o primeiro lugar e deve ganhar o campeonato com tranquilidade. Ainda está jogando menos do que pode. Mesmo assim, já chegou entre os 4. A gente dizia agora isso esse pênalti, vou te contar, mandracaço. Não foi. Nossa Senhora. Ontem tivemos 3 lances polêmicos de pênalti, até acompanhando no mês, e nenhum dos 3 realmente foi. O primeiro pênalti que ele marcou e não deu, o lance do Emerson, o goleiro toca na perna do Emerson, mas não o suficiente para cair por outro ângulo de visão, não o da cabine, ficou claro isso. Esse lance aí já no estádio eu tinha intenção, a ideia de que não havia sido proposital, também errou. E no lance que reclamou o Atlético Goianiense, também o jogador acabou se atirando. Então o árbitro ontem, para mim, não deveria ter marcado nenhuma das penalidades. Sobre o Corinthians, é aquilo que a gente vem dizendo no decorrer da semana, existem times bons dentro do Campeonato Brasileiro, mas elenco completo, ninguém tem um elenco como o do Corinthians. Talvez o Inter e o Cruzeiro possam se aproximar, mas ainda distante. E por isso que o Flávio vem dizendo há um tempo, eu entendo que vai confirmar já ao término do primeiro turno, a tendência é do Corinthians abrir uma larga vantagem. O ambiente é satisfatório mesmo, a gente que está no dia a dia, na cobertura, nos treinamentos e na própria imagem, foi a pergunta que eu fiz para o Ralf, que foi até o ar ontem no Mesa Redonda, né? Que o Pato, ele fez o gol de pênalti, não foi nenhum golaço, o time inteiro pulou no Pato.
Né? Você pode mostrar aí. O pessoal dando você tapa vê na que- cabeça. você vê que é coisa de Imagina, amigo. quando chegou o Pato, se imaginava guerra de vaidade. Chegou uma estrela, né, onde já alguns brilham. Emerson, tal, que nada. Tá todo mundo, ou seja, isso é uma unanimidade. Então, o Corinthians está numa crescente, deixou chegar no G4, daí eu acho que não sai mais não, só sai para subir. Para subir. Tem o melhor elenco, é o maior candidato ao título do Brasileirão. E no Mineirão, o Santos visitou o Cruzeiro no reencontro de Montijo com a Raposa. O placar não saiu do 0-0, mas o treinador Claudinei Oliveira gostou do resultado do Peixe em Minas Gerais. Acompanhe. A equipe do Santos vem numa crescente na competição. Né? Eu acho que contra o Corinthians a gente fez um bom jogo. Acho que eu não me lembro, comentei com os jogadores, não me lembro de ter visto um jogo do Corinthians. O Corinthians ficou tão acuado nos últimos tempos, desde que o Tite tem feito esse brilhante trabalho no Corinthians. O Corinthians é uma grande equipe. A gente conseguiu acuar o Corinthians, né? Ter mais posse de bola, enfim. E quanto ao jogo de hoje, a gente fez um primeiro tempo muito bom. No segundo, a gente já esperava que o Cruzeiro fosse partir mais para cima da gente mesmo. Muitas bolas alçadas na área, que é uma característica deles, tem a bola parada muito boa. Mas eu acho que trabalhar a jogada, entrar tocando bola na nossa defesa, não entrava. Entrava mais pela lateral, alçando bolas. Então, o nosso sistema defensivo funcionou bem. No segundo tempo, faltou um pouquinho na saída, a gente acertar o penúltimo passe ali para ter um contra-ataque mais qualificado. E quanto à minha situação, como eu já falei em outras entrevistas, eu acho que a pergunta tem que ser direcionada ao pessoal que comanda o clube. Eu vou trabalhar, cada dia que eu tiver a oportunidade de trabalhar aqui no Santos, vou fazer o melhor trabalho possível, vou dar o melhor treino que eu puder, vou dirigir o time da melhor maneira que eu puder, como se fosse a última vez. Eu acho que é isso aí que tem dado resultado pra gente. É jogo diferente, né? É a primeira vez na minha carreira que eu jogo contra time que eu deixei. Nunca tinha jogado contra time que eu deixei. Foi jogo diferente, com certeza. Há 7 meses eu estava jogando pelo Cruzeiro, deixando a vida lá, e agora a situação é outra, mas eu estou feliz porque, como falei, quando joguei pelo Cruzeiro eu di todo, e agora tento dar todo para quando jogo pelo Santos, porque o Santos merece, o Santos é um time grande que merece ser honrada a camisa do Santos, então eu estou tranquilo e feliz também. As vaias são normais, eu me devo ao Santos agora, tento fazer o melhor por meu time, como fiz quando jogava pelo Cruzeiro, mas eu tenho muitos amigos aqui, muito pessoal que eu quero muito e tenho as melhores lembranças. Depois, quando você entra em campo, a torcida pode vaiar, mas é normal. Bom resultado para o Santos. O Cruzeiro, vaciladinho e tal, ainda está em primeiro, mas vacilou. O resultado foi bom para o Santos, sim. Mas o Santos precisa ganhar em casa, não adianta ficar empatando. Empata, você não sai do lugar. Mas nesse jogo em Minas, o Santos trouxe um resultado melhor. O Santos tem que tomar cuidado com a zona de rebaixamento, está muito perto ali daquele setor. E talvez hoje apresentou o Zinho, daqui a pouco mais informações, e precisa definir a situação do Claudinei. Eu tenho dito isso com frequência. Ou vamos de Claudinei, ou vamos trocar de treinador. Eu acho que vai dar moral para o técnico, vai dar credibilidade para ele perante os jogadores. Acho que esse é o caminho. Está fazendo um bom trabalho dentro daquilo que tem. A diretoria precisa se posicionar, colocar a cara para bater. E mais 7 partidas completaram a 13ª rodada do Brasileirão. Na Arena Pernambuco, Náutico e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. No clássico carioca, deu Flamengo diante do Fluminense. Veja os gols do fim de semana. No Mané Garrincha, lá em Brasília, Botafogo reencarou o Goiás. Rafael Marques, o artilheiro, não perdoa e faz 1-0, Botafogo. Aos 23 minutos do segundo tempo, André Bahia não perdoa a marca. Contra. Final, Botafogo 1, Goiás também 1. No Maracanã, Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, 16 minutos de jogo. Rafael Sobis marca este golaço. Fluminense 1, Flamengo 0. Elias, aos 25, empata. Ele recebe, invade e toca com categoria. Tudo igual, 1-1. Aos 31 minutos, jogada de Léo Moura pela direita, ele cruza. E Hernani não perdoa a marca, este golaço de letra. Gol da virada do Flamengo. Flamengo 2, Fluminense 1. Quer mais? Hernani marca mais um. O seu segundo na partida. Bobeira da zaga. E Hernani não perdoa. Marca. Flamengo 3, Fluminense 1. Nos acréscimos, Rafael Sobis. Desconta, mas era tarde. Ficou nisso. Fluminense 2, Flamengo 3. No Couto Pereira, Vasco da Gama e Coritiba. Pedro Quem marca o único gol do jogo a favor do Vasco. Final, Vasco 1, Coritiba 0. Sul do país. Internacional e Atlético Paranaense. Primeiro gol do jogo do Furacão. João Paulo chuta forte, faz um belo gol. Internacional 0, Atlético Paranaense 1. Juan empata o jogo. Zagueirão empata, tudo igual 1-1. No segundo tempo, aos 29, Ederson.
Coloca o Furacão na frente, 2-1 Atlético. Aos 42, o Internacional empata com o Otávio. Final, tudo igual. Internacional 2, Atlético Paranaense também 2. Boa Terra em Salvador, Bahia e Grêmio no rebote da trave. Riveiros marca de cabeça. Grêmio 1, Bahia 0. 23 do segundo tempo. Aos 32, repare nesse gol. Max Rodrigues chuta. A bola desvia, engana o goleiro. E entra devagarzinho para o fundo do gol. 2-0 Grêmio. Gol de família. Reparem, Matheus Biteco toca para o seu irmão Guilherme Biteco, que ajeita e faz o terceiro gol do Grêmio. Final, 3-0 Grêmio. Gol em família. Em Campinas, William Bartoré marca de cabeça o primeiro gol da Macaca. Ponte Preta 1, Criciúma 0. Bartoré não perdoa a marca. Aos 29, escanteio também de cabeça Arthur. Ponte Preta 2, Criciúma 0. Aos 10 minutos do segundo tempo, Lins desconta para o Criciúma. 2-1 Ponte Preta. Everson Santos de cabeça fecha o placar. Final, Ponte Preta 3, Criciúma 1. E o Palmeiras é só alegria. Em mais uma bela apresentação do mago Valdívia, o Verdão venceu o Paraná de virada e completou 9 jogos sem derrota para a felicidade dos quase 32 mil torcedores que lotaram o Pacaembu e bateram recorde de público da Série B. Veja os gols com a narração de Fernando Solera. 17 minutos e meio da primeira fase de partida. Lá vem a bola, lá vem a bola, lá vem a bola. E é gol! Parou a defesa do Palmeiras. Subiu, camisa 3, meteu a bola para o canto direito de Fernando. 1, Paraná, 0, Palmeiras. A 18 minutos do período inicial no Pacaembu. Leandro vem com a bola dominada. Também ele toca. Vai fazer alguma coisa mais proveitosa? Nada, hein? Grande bola do Valdívia. O Felipe pegou, de canhão, defendeu do lado. Importância da presença de Juninho, acreditou, goleiro bateu roupa e ele foi lá e fez 1-1 no placar do Pacaembu. Palmeiras vai descendo, aí Kardec passou por ele, Mendieta, chutou Mendieta, defendeu, Wesley, gol. Olha, para falar do Palmeiras, o detalhe é o seguinte, estão querendo punir o Valdívia porque ele forçou um cartão, porque ele vai para a seleção chilena. Aí é uma brincadeira de mau gosto. Tinha que punir o árbitro, porque se fosse na época do Bosquilha, o Bosquilha sabia o cara, quando entrava de sacanagem, de malandragem, para forçar um cartão, para não ir viajar. O Serginho Chulapa fazia muito isso. Aí o Bosquilha falava, você não quer ir para Marília, você não quer... Não adianta, depender de mim você vai, porque eu não vou te dar o cartão, eu te dou um vermelho. E aí o tribunal está querendo levar o Valdívia a julgamento. Aí é uma grande palhaçada, né, Flávio? O tribunal é composto por palhaços que querem aparecer. Evidentemente, nunca ninguém forçou cartão, nunca, imagina, é a primeira vez que isso acontece. Palhaçada. E eles querem aparecer. Provavelmente aí vai dar mídia, vai dar manchete, vai dar entrevista. Aí eles até punem, depois eles voltam atrás na punição. Bando de palhaços, essa é a história. Isso aí acontece toda hora no futebol e aí eles escolhem um. O Palmeiras precisa dar uma olhadinha lá no prestígio na CBF, porque aí eles só fazem o esquema que interessa para eles. Se eles estão enchendo o saco, ou eles querem aparecer muito, ou tem alguma coisa lá que eles não estão gostando do Palmeiras, porque é assim que funciona aquilo lá.
E a Chapecoense venceu o Guaratinguetá por 1-0 em Chapecó e continua 2 pontos atrás do líder Palmeiras. Em Varginha, o Boa Esporte também fez 1-0 no Icasa, mesmo resultado da vitória do Atlético Goianiense diante do Ceará em Fortaleza. O Paysandu recebeu o Joinville e ganhou por 2-1. A rodada teve apenas um empate em 0-0 entre América de Natal e ABC. Nos demais jogos, muitos gols. Confira aí. No Anacleto Campanella, o São Caetano recebeu o Sport e saiu na frente com esse belo gol de Wagner Carioca, 1-0. Aos 25 da segunda etapa, Fred cobrou falta com categoria e fez o segundo gol do Azulão. Nunes ainda diminuiu para o Leão, mas ficou nisso. São Caetano 2, Sport 1. No clássico catarinense, o Avaí surpreendeu o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Ainda no primeiro tempo, Marquinhos, Kleber Santana abriram 2-0 para os visitantes. Wellington Saci descontou para o Figueira. Na segunda etapa, Marquinhos fez esse golaço e garantiu a vitória do Avaí pelo placar de 3-1. Em Arapiraca, o Asa bateu o América Mineiro por 2-0. E Leomar Pombinha completou o cruzamento e fez o primeiro. Wanderson fechou a conta. Asa 2, América 0. Em Bragança Paulista, Magno Cruz e Diego Macedo marcaram os gols da vitória do Bragantino sobre o Oeste. Final 2-0 Bragantino. Seleção brasileira, os atletas que defenderão o Brasil no amistoso contra a Suíça na próxima quarta-feira chegaram hoje a Basileia, onde acontecerá a partida. O grupo, que tem 19 jogadores campeões da Copa das Confederações, mais o lateral Maxwell, fará apenas um treinamento antes do amistoso amanhã, 11h15 da manhã, no horário de Brasília. O jogo acontece às 3h45 da tarde, na quarta-feira. E agora vamos falar da decisão do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. Já classificados para o Mundial do ano que vem na Polônia, Brasil e Argentina fizeram a grande final da competição, que aconteceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E a festa foi da nova geração do vôlei brasileiro, que venceu o jogo por 3-2 e, além de conquistar o título, garantiu também uma vaga na Copa dos Campeões, que será disputada em novembro, no Japão. O Brasil não teve vida fácil na decisão do Sul-Americano contra a Argentina. No primeiro set, nossos hermanos ganharam por 25-19. No set seguinte, o time do treinador Bernardinho acordou e fechou a parcial em 25-20. O terceiro set novamente teve uma vitória do Brasil graças à muralha formada na rede por Sidão e Dante. O placar ficou em 25-19. Depois da troca de lado, muita emoção no quarto set. O Brasil poderia fechar o jogo e rally foi o que não faltou. O placar chegou a marcar 24-24, mas a Argentina empatou o jogo vencendo o set por 24-26. A partida foi então para o tie-break e o Brasil não perdoou. 15-10. Muita comemoração do levantador Bruninho, eleito o melhor do campeonato na posição. E se ganhar da Argentina é sempre bom, de virada é ainda mais gostoso. Mais gostoso, com certeza, mas é mais sofrido, né? A gente teve uma desconcentração no final do quarto set. Eles fizeram uma grande partida, mas a gente sabia que enfrentá-los seria sempre uma partida muito complicada, uma equipe que é jovem, mas tem muito potencial. E hoje eles vieram por tudo ou nada e fizeram uma grande partida, mas a gente soube sair de um momento complicado e com o apoio da torcida conseguir esse título. Bom, a seleção brasileira masculina de vôlei está passando por um processo de reformulação acentuado, não é? E o Bernardinho tem dado conta do recado com os jogadores, fazendo um brilhante trabalho. Mesmo nesse processo de reformulação, os títulos continuam vindo para o Brasil. Isso é mérito, claro, de toda a comissão técnica do Bernardinho. Parabéns para ele e para os jogadores. E as meninas da Seleção Brasileira de Vôlei também estiveram em quadra nesse final de semana, disputando a segunda etapa do Grand Prix em Porto Rico. Na sexta-feira, o Brasil fez 3-1 na República Dominicana. Já no sábado, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães perdeu a invencibilidade na competição depois de ser derrotada pela Bulgária pelo mesmo placar.
Ontem as meninas se recuperaram e venceram as porto-riquenhas por 3-0. A seleção brasileira entrou ontem em quadra contra Porto Rico, disposta a apagar a má impressão deixada no sábado na derrota diante da Bulgária. Azar das porto-riquenhas, que mal viram a cor da bola no primeiro set. Brasil 25-14. As adversárias até melhoraram um pouquinho na segunda parcial, mas o time comandado por José Roberto Guimarães não deu colher de chá para a seleção de Porto Rico e fez 2-0 com um 25-15. E para liquidar a partida, as brasileiras contaram com a eficiência do bloqueio e também com os inúmeros erros das porto-riquenhas, como esse, que decretou a vitória brazuca por 25-17. 3-0 para o Brasil, que volta à quadra na próxima sexta-feira contra Cuba, já pela terceira fase do Grand Prix. E veja agora quais são os destaques do Super Esporte dessa terça-feira. E aí, Anitta, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Nessa terça-feira, o Super Esporte vai falar da seleção brasileira, que está na Suíça para amistoso contra os donos da casa. Será que a nossa seleção vai repetir o desempenho da Copa das Confederações? Vamos ver, né? O programa também destaca o Mundial de Atletismo, que segue em Moscou. Tem ainda E Agora José mostrando a patinação. Crise no São Paulo, que parece não ter fim, hein? E o Palmeiras, líder da Série B e muito mais. Então, amanhã, estou esperando por vocês com o nosso Super Esporte ao meio-dia. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo nosso Twitter, @Gazesportiva, pelo meu, @Anitta Pasques, pelo do Garrafa. Osmar Garrafa com 2 Fs. Pelo do Flávio Prado. Flávio Prado, JPGZ. Visita lá também o nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, e no Facebook também estamos lá, é facebook.com/G Esportiva Net. Quero mandar um beijo grande para o pai do nosso produtor aqui, o primo, o senhor Aparecido Ribeiro, que hoje completa 82 anos de idade. Parabéns, muitas felicidades. Um beijo grande também para o Bruno e o Yuri, do projeto Ônibus do Sonho. Você pesquisa depois lá na internet, é um projeto bem interessante para você conhecer. E um beijo grande para o Nazi, que teve ontem aqui no Mesa Redonda e trouxe esse CD de presente aqui pra gente, ó. Dá uma olhadinha. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva e daqui a pouco as notícias do Palmeiras. Não saia daí. E ainda daqui a pouquinho, aqui no Gazeta Esportiva, Alexandre Pato vai revelar no domingo o que significa aquele gesto quando ele marca o gol. Não sai daí, a gente volta já. E voltamos a falar do Corinthians, que entrou de vez na briga pela liderança do Brasileirão. Depois de vencer o Vitória por 2-0, o Timão chegou aos 21 pontos e está apenas a 4 do líder Cruzeiro. O repórter Felipe Esboril esteve no CT Joaquim Grava e acompanhou a entrevista coletiva do atacante Alexandre Pato. Confira. O torcedor do Corinthians nem lembrava mais como era estar no G4. Também nesse final de semana deu tudo certo para o Timão. Nenhum dos 7 que estavam à frente da tabela venceram. Já faziam 50 rodadas que isso não acontecia. 38 no campeonato passado e mais 12 desse ano. Chegamos a um objetivo que era o nosso objetivo, que era chegar no G4. E agora nós não estamos a muito do primeiro. Então nós temos que trabalhar, temos um jogo muito forte, muito difícil contra o Fluminense. Nós vamos trabalhar muito forte agora para que a gente possa conquistar esses 3 pontos, que é o nosso objetivo, para que a gente dê um salto e volte lá para segundo, quem sabe aí na final de semana tá em primeiro. Mesmo com o gol no final de semana, não é de hoje que o pessoal anda reclamando do desempenho de Alexandre Pato. É que ele precisava de algo mais especial. Era uma sequência de jogos o que Alexandre Pato precisava com a camisa do Corinthians. Em pouco mais de 6 meses, foram 35 jogos, 11 gols, mas ainda há um caminho longo a se percorrer, o do aprendizado. Eu tenho 23 anos, eu tenho que aprender. Eu estou com um treinador que é sensacional, é um ótimo treinador. Ele tem me ajudado bastante. Eu tenho 23 anos, eu
tenho que aprender muito ainda. Nesse período foram horas de treinos, finalizações, fisioterapia, para se chegar ao condicionamento ideal. Eu tenho trabalhado muito. Eu passei um ano e meio, quase 2 anos, muito mal na Europa. Desses 6 meses que eu estou aqui no Corinthians, eu tenho aproveitado as minhas chances, eu tenho jogado aquilo que eu sempre quis, era jogar futebol. Então, nesse período que eu tenho jogado até mesmo pouco ou não, eu tenho feito sempre o meu máximo. Eu queria saber, eu queria tentar bater o máximo de jogos que eu joguei no Milan. E até agora eu já fiz muitos jogos. E aquele medo de se contundir que o assombrava no Milan foi embora, com o tratamento aqui no Corinthians. Depois que eu vim para cá, hoje não sinto nada. Sinto muito bem, sinto muito forte, não tenho medo de nada. Corro, se tiver que correr além do... dar algo a mais, se tiver que correr depois dos treinamentos, depois do jogo, estou muito bem. Sem contar que Pato é um jogador misterioso. Quando marca gol tem uma comemoração diferente e que será revelada. Não, eu espero que dê tudo certo na quarta e no domingo em casa eu possa revelar, mas não é nada sério não, é uma brincadeira só. O mais engraçado é ter um monte de gente fazendo, isso que é o importante, é o legal também. Já que confessou que vai revelar o mistério, que seja com outro gol, né, Pato? Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. Sabe aquela coisa no lugar certo, na hora certa? É o Pato. Se fosse em outro tempo, Pato jogando ainda, não tudo que se espera dele, no Corinthians do passado, já tinham batido no Pato, expulsado o Pato de lá, Gaviões invadindo o vestiário, aquela coisa que você conhece. Hoje não. Hoje o Corinthians ele prepara os seus jogadores. Tanto é verdade que o Guilherme foi contratado, esperou um tempo para assumir a vaga do Paulinho. O Kleber, que veio da sua macaca, a mesma coisa. Ele não chega, ó, vai ter que jogar para resolver, não. Edenilson. Não é? Edenilson. Então, isso é o próprio Paulinho, lembra do Elias? Foi o Paulinho, o Castan, tantos quantos jogadores. Isso se chama planejamento, o tal do planejamento que o Luxemburgo tanto falou, hoje acontece no Corinthians, não é? E o Pato deu hoje, acompanhei, além do trabalho do Esboril, acompanhei a entrevista coletiva do Pato por outras mídias, e foi a primeira entrevista que ele deu que se tirou um proveito. Ele parou, estou muito feliz, estou contente, e foi sincero, foi humilde, falou que, e é verdade, tem 23 anos, tem muito a aprender, falou dessa relação do Tite que está mostrando para ele como ele deve se comportar dentro dessa esquematização tática. O Corinthians só tem a crescer. Por incrível que possa parecer, nós que vivemos Corinthians já há um bom tempo, Flávio, esse Corinthians está em estado de graça, tudo dando certo, todas as peças se encaixando, tudo no seu devido lugar. O Pato joga muito, baita no jogador. Pô. Vou revelar para vocês o que é isso aqui, ó. Olha! Eu sei. Sabe? Sei. Não vou falar. Não. Domingo no mesmo. Domingo no mesmo. Domingo no mesmo. Não vou falar. Mas essa foi boa, Flávio. Bom, eu vou falar para vocês o seguinte, que o Garrafa disse que vai fazer luzes, que nem o Pato. Que isso? Você tem chance zero. Você falou fora do ar, Garrafa. O Celso Cardoso voltando de férias já não... Deve aí tá eu já tenho minhas dúvidas. Deve estar fazendo umas luzes. Agora aqui, é só shampoo, filha. É isso. Só shampoozinho aqui. E carinho, claro. Tá bom. Palmeiras, amanhã o Palmeiras volta a campo agora para enfrentar o Joinville fora de casa e o time terá alterações importantes para o jogo. Ananias e Mendieta devem ter uma chance entre os titulares. A reportagem é de Luiz Henrique Gurian. Líder da Série B, 34 pontos ganhos, 9 jogos invicto, 8 vitórias, 1 empate. Fase boa assim faz tempo. Explicar o que mudou pode ser assim. É tudo fruto do trabalho. A gente não trabalha bem ali, as coisas não acontecem. E o grupo é muito bom, o pessoal trabalhando forte também, parceiro, companheiro. Isso está sendo fundamental também para a gente estar dessa forma. Passamos por uma fase ruim ano passado e hoje as coisas estão voltando a acontecer. Uma nova diretoria, né? Novos atletas também. Acho que tudo isso faz parte, né? E principalmente a atitude, eu acho. Um teste sem Valdívia com a seleção do Chile, Eguren com a seleção do Uruguai, Allan Kardec terceiro cartão amarelo e Vinícius no departamento médico. Elenco, Juninho diz que tem. Todo jogo a gente tá provando, né? E como eu falei aqui, o elenco é qualificado e independente de quem sair jogando ou não, né? Quem entrar ali vai ter que dar conta do recado, porque a gente tá vivendo uma fase muito boa, a gente quer manter isso
Então tenho certeza que qualquer jogador que jogar vai dar o máximo ali para que a gente consiga sair com o melhor resultado possível. O Palmeiras que volta a viver de novo um bom momento, mas sabe, tudo acontece debaixo de muita cobrança. Mas o elenco também está preparado. Eu não me sinto mais cobrado que os outros em relação a isso. Eu me sinto, eu tenho a cobrança, mas eu vejo que é igual para todos, né? Temos um elenco grande, né, esse ano. Eu acho que a comissão vai fazer o seu melhor trabalho aí, independente de se for poupar ou não. Acho que quem entrar em campo tem que entrar para conquistar o objetivo. Jogo chato esse em Joinville, mas o Palmeiras está muito bem e tem elenco, esse é o ponto, né? Para a Série B, mesmo sem o Valdívia, o Palmeiras chega como favorito no jogo de Santa Catarina. O Joinville é um time intermediário, não é mau time, mas deve ficar no meio termo ali, não vai nem cair e nem subir. Acho que o Palmeiras tem boa condição de ganhar o jogo, mesmo jogando no campo do adversário. Também acredito nisso e o importante, repito, o Palmeiras é acumular gordura para chegar talvez com uma folga maior na Copa do Brasil, quando terá confrontos com equipes de um nível superior, nível de Série A. Então acho que esse é o caminho, o Palmeiras está de parabéns aí na mão dessa diretoria e também do Gilson Kleina. Aliás, teremos o Brunoro aqui, não é? No Mesa Redonda? Muito provavelmente. O Alex está confirmado, o Alex, cracaço do campeonato, do Coritiba. E o Brunoro, nas próximas horas, deverá confirmar a presença no Mesa Redonda no próximo domingo. Relembrando, aliás, uma dupla super vencedora no Palmeiras. Verdade. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Rogério Ceni deve continuar como cobrador de pênaltis oficial do São Paulo, sim ou não? Não, 53,2%. O programa de hoje termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Beijo. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. I'm gonna go back out on the coast where the California girls are really the most. They walk, that walk, they talk, that talk, they twist like this, they shimmy, don't you hear me? Yes, they're out there having fun in the warm California sun. Gazeta Esportiva.